Quantos tolos vocês acham que indagaram a si mesmos? Por que as estrelas não caem do céu? Mas vocês, que ouviram os ensinamentos dos sábios, vocês sabem que as estrelas não se movem para cima ou para baixo. Elas meramente transitam de leste para oeste, seguindo o curso mais perfeito já concebido. O círculo. Porque o círculo predomina nos céus, as estrelas jamais caíram e jamais cairão. Mas, e quanto aqui, na Terra? Aqui, os corpos caem, mas seu movimento não é circular, mas linear. Veja novamente. Novamente. Não, deixe. Então, que mistério maravilhoso vocês acham que pode estar espreitando sob a terra, que permite a cada pessoa, animal, objeto e escravo permanecer aqui? O que poderia ser? O próprio peso, senhora? Não. Sinésio? Sua força. Não, vocês dois estão falando da mesma coisa, mas não estão falando da causa primária. Algum de vocês já imaginou em algum momento que seus pés estão pisando no próprio centro do cosmos, que mantém todas as coisas coesas, que as mantém íntegras? Se não houvesse o centro, então o universo seria disforme, infinito, sem forma, caótico. Bem, faria muito pouca diferença se estivéssemos aqui, ali ou em outro lugar. E estaríamos bem melhor se não tivéssemos nascido. Biblioteca de Alexandria, 391 d.C. A Terra é o centro do cosmos. E girando em torno dela, o Sol e os 5 errantes, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, obstinadamente desobedecendo a lei do círculo. No entanto, Ptolomeu nos mostra que eles a obedecem. O fato de que os vemos movendo-se em uma espiral deve-se ao efeito conjunto de 2 círculos. Um que passa em torno da Terra e outro círculo menor, próprio de cada errante. Olha, os epíciclos. Então vejam, o céu não se move, mas nossos olhos nos enganam. Muito bem, Davos. Tudo parece tão arbitrário. Por que esse conjunto de 2 círculos? Não seria mais perfeito se os errantes não vagassem? E um círculo único desse sentido a tudo? Agora acho que devemos homenagear Davos com um aplauso muito bem merecido. Então... apague o fogo. Sim, você é ousado. Muito ousado. Estive pensando sobre uma coisa que você me disse. Eu? Naquele dia em que você criticou o mecanismo celestial e o chamou de aleatório. Sim, mas na verdade eu estava criticando Ptolomeu por complicar tudo com seus epiciclos. Mas eu não sei, talvez eu seja apenas simplista. Não. Não, eu acho que o céu deveria ser simples. Então, eu estou certo ou... E se existisse uma explicação mais simples para os errantes? E existe. Mas é tão absurda, tão antiga, que ninguém mais lhe dá crédito. Que teoria é essa? Você fala de Aristarco? Aristarco defendeu que a Terra se move. O comportamento estranho dos errantes seria nada mais do que uma ilusão de ótica causada pelo nosso movimento em combinação com o deles em torno do Sol.
Um modelo heliocêntrico. Isso mesmo. O Sol estaria no centro de acordo com Sua Majestade como o Rei das Estrelas. Isso faria da Terra só... Seu trabalho foi Mais um dos perdido no errantes. incêndio que destruiu a biblioteca original. É por isso que temos de cuidar muito bem desse lugar. Nossa biblioteca é tudo o que resta da sabedoria do homem. Mas toda vez que derrubamos um objeto, ele... Quem falou? Perdoe-me, senhora. Eu estava ouvindo. Fale alto, Davos. Se a Terra está se movendo, toda vez que derrubamos um objeto, ele deveria cair mais para trás. E o vento deveria soprar contra nós. E os pássaros perderiam um rumo em voo. Eu disse que a hipótese de Aristarco não faz sentido algum. Eu sinto que o que você disse pode ser refutado. Mas por enquanto eu não sei como. Vamos. Aspásio, você está pronto? Sim, senhora. Eu quero que você pegue o saco e vá até o alto do mastro. E agora, senhora? Vai finalmente me dizer o propósito disso tudo? Quando Aspásio soltar o saco, o barco estará movendo-se para frente, portanto o saco não cairá ao pé do mastro, mas cairá mais para trás. Eu diria mais ou menos aqui. E o que há de tão especial nisso? Só vai. Mas você estava errada. Isso, mas isso é a prova definitiva. É definitiva, o saco. O saco caiu no lugar como se o barco estivesse parado. O que significa? Eu não sei. Mas o mesmo princípio poderia ser aplicado à Terra. Ela poderia estar se movendo em torno do Sol sem que nós percebêssemos. Ah, Aristarco. Exatamente. Por que atormentar-se com isso, senhora? Ptolomeu não é perfeito, mas funciona. Orestes, mas foi você quem... Bem, há alguns anos você não era tão pragmático, prefeito. Bem, há alguns anos eu falava primeiro e pensava depois. Encontrei Cefeu. A 37:48. Vênus e Marte na constelação de Aquário. Deixe-os no chão, deixe-os aí no chão. Este é o lugar deles. Senhora, não deve perder a esperança. Hoje no barco fez grandes progressos. Por quê? Porque o brilho dos errantes varia tão inesperadamente. E ainda pior. Por quê? Porque o Sol. Porque o Sol muda de tamanho no verão e no inverno. Talvez porque às vezes está mais próximo e outras vezes mais afastado. Mas, Aspásio, veja, de acordo com Aristarco, o Sol deve estar no centro de tudo. Conosco na Terra, viajando em um círculo em torno dele. Portanto, isso é crucial.
sempre a mesma distância exata. Agora, se, como você disse, aceitarmos as variações na distância, então seremos forçados a acrescentar um epiciclo à órbita da Terra. Então ela vai ficar mais próxima e depois ela vai ficar mais afastada. Mas então nós caímos na mesma armadilha de Ptolomeu. Círculos sobre círculos? Exatamente. Então eu só não sei como resolver esse conflito. Quer dizer, a única coisa que podemos fazer é deslocar o Sol do centro e... Bom, não ter um centro me deixa infeliz, Aspásio. Então me diga, o que eu faço? Descanse, senhora. Eu não entendo por que você insiste numa terra em movimento. Você viu por si mesmo o que aconteceu no barco? Sim, eu vi, mas isso não significa necessariamente que a terra se move. E se significar? Hipátia, olhe à sua volta. Morte, horror, destruição. Se as estrelas se movem em círculos, por que dividiriam essa perfeição conosco? Então, não nos movemos em um círculo. Não nos movemos em um círculo. Não nos movemos em um círculo. Desde Platão, todos eles, Aristarco, Hiparco, Ptolomeu, todos eles tentaram conciliar suas observações como órbitas circulares, mas e se uma outra forma está escondida nos céus? Uma outra forma? Senhora, não há forma mais pura que o círculo. A senhora nos ensinou isso. Eu sei disso, eu sei, mas suponha, apenas suponha que a pureza do círculo nos cegou para ver qualquer coisa além dele. Da mesma forma que o brilho do sol nos impede de ver as estrelas. Eu preciso começar de novo. Com novos olhos, eu preciso repensar tudo. Eu preciso repensar tudo. Repensar tudo. Eu preciso recomeçar, é isso. Eu vou recomeçar. Vamos nos despir por um momento de qualquer ideia pré-concebida. Que forma ele nos mostraria? Que forma? Uma vez você disse que o problema estava na inconsistência do Sol. Eu disse. Bem, coloque isso em palavras. O Sol deve estar no centro, já que giramos em torno dele. E, ao mesmo tempo, em outra posição. Já que a nossa distância dele varia. Exatamente. Como? Como ele poderia ocupar duas posições ao mesmo tempo? Como 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 poderia ocupar duas posições ao mesmo tempo? Aspásios. Isso. Ali e a outra bem ali, mantendo a mesma proporção. Ótimo, muito bem. Agora amarre essa ponta àquela tocha. Aspásio, eu quero que você imagine que isso é a Terra. E que cada uma destas chamas representa as duas posições extremas do Sol em relação a ela, no inverno e no verão. O que aconteceria se ambas as posições fossem os dois centros de um só e único círculo? Mas isso não é possível, senhor. Espere, o que sabemos sobre o círculo? Sabemos que o centro está à mesma distância de qualquer ponto ao longo de seu diâmetro. Exato. Isso, então, se eu dividir o centro em dois, mas o que eu mantiver constante for a soma das duas distâncias do diâmetro... tá bem, olha, eu vou mostrar, observe. Quando eu movo o bastão ao longo da corda, quando um segmento aumenta, o outro segmento diminui e vice-versa.
Portanto, a soma dos dois sempre será constante. Você percebe isso? Agora, e se nós aplicarmos isso ao movimento da Terra? Que segura nós vamos obter uma elipse com o Sol em um de seus focos. Porque o que é um círculo, senão uma elipse muito especial, cujos focos se aproximam tanto que parecem ser um só. Apesar de nenhuma obra de Hipátia ter sobrevivido, sabe-se que ela foi uma astrônoma admirável e conhecida por seus estudos matemáticos sobre curvas cônicas. 1200 anos depois, no século XVII, o astrônomo Johannes Kepler descobriu que uma destas curvas, a elipse, regia o movimento dos planetas.